Bom, a partir de hoje, dia 4 de fevereiro de 2026, eu tenho exatos 870 dias para ter o meu primeiro milhão líquido na conta. Essa é a minha meta para quando eu fizer 25 anos. E esse vídeo aqui, pode parecer que não, que eu tô aqui só para falar sobre minha vida e tal, mas não é sobre isso. Mas esse vídeo ele faz parte do início de toda a estratégia que eu pretendo executar durante esses 870 dias, até que eu cumpra esse meu objetivo. E o meu intuito com esse vídeo, ele, primeiro, é documentar essa jornada, mostrar onde eu estou hoje e o que eu quero para minha vida, né? Daqui esse tempo, esse período. E também para trazer insights de como eu pretendo fazer isso e como você pode usufruir de tudo que eu vou trazer aqui, para talvez você também fazer sua jornada, às vezes você está nessa caminhada também. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, eu tenho 22 anos atualmente e eu estou começando agora o meu negócio no digital, apesar de já estar trabalhando com isso há praticamente mais de um ano em uma empresa que eu tenho com a minha noiva, onde a gente já atua no marketing digital. Então, durante esse tempo, eu adquiri muita experiência, entendi como funciona todo esse sistema. E agora a minha função, o meu papel que eu me propus a desempenhar é conseguir ajudar as pessoas a chegar nesse seu objetivo também, de ter demanda chegando para o seu projeto, né? Se você vende mentoria, se vende serviço, que seja. Eu entendo que todo mundo precisa ter demanda para vender e conseguir faturar mais e alcançar seus objetivos pessoais. Então, com a expertise que eu consegui desenvolver nesse meio tempo, pelo resultado que eu atingi, eu sinto que está na hora de eu começar a ajudar outras pessoas, porque eu vim de um limbo, cara, muito profundo. Sou de família humilde, acho que você não me conhece, né? Mas eu moro aqui no Rio de Janeiro, sempre fui da classe média baixíssima, né? Meus pais sempre trabalhando desde o início, desde o começo da vida. Meus pais chegaram aqui onde eu moro, isso daqui era uma roça praticamente, não tinha nem água nem luz, pra essa noção. Então eu nasci sem asfalto na rua, nasci brincando na rua, enfim. Aquela vida de um pobre medíocre do Rio de Janeiro, né? Eu só não nasci em favela, mas em compensação nasci no meio da roça praticamente, que só tem mata aqui. E cara, minha trajetória, ela foi bem bagunçada na vida. Eu sinto que parece que tudo que aconteceu foi pra eu estar aqui hoje, porque eu sempre estudei em escola pública e desde o comecinho lá da minha vida eu tive um interesse genuíno pela parte da engenharia, tanto que no meu ensino médio eu fiz o técnico em edificações, fiquei nessa área um bastante tempo ali, né, formando e tal, tanto que me formei até na época da pandemia, pra vocês terem noção de quão recente é essa história. E aí, em meados ali de 2022, foi quando, na verdade, eu prestei o Enem em 2021. Em 2022 eu passei para a faculdade da UFRJ, é a maior instituição pública federal de engenharia do Brasil, praticamente, né? Pelo menos era renomada nesse sentido, há um tempo atrás. E acho que eu cheguei a fazer mais ou menos há uns 2 anos nessa faculdade. Cara, foi um período muito casca grossa, eu vou te falar não. Fazer engenharia na federal não é brincadeira. Foi um momento onde eu realmente percebi que por mais que eu sentia muita facilidade na minha vida inteira para estudar, para aprender, cara, naquela faculdade eu me senti um merda, assim. Não, realmente eu me senti muito inferior ao que eu achava que era. E é ali que eu criei a humildade de que eu precisava aprender muito mais e eu não sabia tanto quanto eu achava que eu sabia. Foi lá que eu, inclusive, conheci a minha noiva atualmente. E lá a gente começou a namorar e tal. E olha que loucura. Ela começou a dar aula de inglês, porque ela era tão fodida quanto eu. Pra conseguir ter algum dinheiro, né? Eu consegui ele ter, com a ajuda dos meus pais e da minha avó, eu tinha um dinheiro para sobreviver durante o mês. E assim, R$ 100, R$ 200 no máximo, pra me ajudar, né? Então, eu comecei a buscar estágio, pra você ter noção. Eu ganhava R$ 800 nesse estágio. Também consegui
por ter mais facilidade ali na minha área, né? Eu consegui uma bolsa de monitoria em uma das matérias de desenho técnico. E aí nisso eu tive incríveis 1.500 reais. Ganhava 1.500 reais, incríveis 1.500 reais por mês, trabalhando em estágio e com a bolsa de monitoria da faculdade enquanto eu fazia faculdade. E não é de se espantar que eu não conseguia fazer nada na matéria, não conseguia passar nas matérias direito, tanto que eu estava no sexto, quinto período mais ou menos, fazendo matéria ainda do primeiro, porque lá é muito punk as matérias e, cara, o tempo que eu tinha, a maior parte dele era dedicado a trabalhar no estágio e a outra parte ali, empurrando com a barriga, eu ainda tinha que estar várias horas dentro da monitoria. Fora que, né, eu não contei ainda, né, mas no meio disso tudo, eu moro, né, a mais ou menos 3 horas da faculdade. Então você imagina, eu não ia todo dia, obviamente, né, mas eu tinha que estar lá várias vezes, principalmente por causa da monitoria. 3 horas para ir, 3 horas para voltar, todos os dias, 6 horas na rua só de transporte. E ainda às vezes eu tinha que ir pro escritório do estágio, na Barra. E aí, filho, é aquele sofrimento, né? Todo mundo sabe, todo mundo enfrenta isso no momento da vida. E assim, foi exaustivo por muito tempo. Acho que eu fiquei uns 6 ou 8 meses mais ou menos nessa rotina. E cara, era insalubre demais, eu não aguentava. Só que nesse meio tempo, né, como eu te disse, a minha noiva, minha namorada na época, ela tava dando aula de inglês para ter uma renda mínima, então ela conseguia ter um cliente ou outro ali por indicação. Dava aula pros primos no começo, pro irmão, algo conhecido outro. No meio disso, parece que foi uma mensagem divina, assim, foi uma coisa que Deus colocou no caminho dela, para onde uma pessoa que chegou por indicação subitamente pediu ajuda com algo que não era relacionado ao que ela trabalha, provas de proficiência em inglês. Ela não sabia como funcionava, não entendia como era esse meio. Mas essa pessoa chegando, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso da sua ajuda para tentar desenvolver isso daqui. Naquele momento, eu vi aquilo ali como uma oportunidade. Ela estava com muito receio, porque ela não sabia como ia ser, ela não sabia como ia desenvolver. Mas eu vi ali uma oportunidade de, cara, você pode aprender uma coisa nova, isso daqui pode gerar frutos. Então eu incentivei ela o máximo que eu pude e ela acabou aceitando. Naquele momento ela cobrou incríveis 250 reais de mensalidade, algo que era absurdo, né? Naquela época, onde ela cobrava 50, 100 reais no máximo a mensalidade para dar aula. Olha aí. E aí, cara, ela começou a estudar, começou a se aprofundar no tópico, entender como é que funciona aquele nicho que ela estava entrando. E ela começou a explorar e desenvolver a metodologia, foi ajudando esse cara. E ela conseguiu ajudar ele a alcançar o objetivo que ele estava buscando. E a partir dali, ele começou a indicar ela para um monte de gente, entendeu? Então ela meio que foi forçada a entrar naquele negócio ali que ela nem conhecia como funcionava direito. E aquilo ali foi trazendo cliente, demanda. E ela foi tendo que se desenvolver ali dentro cada vez mais. Em determinado momento, ela tinha bastante cliente, ela começou a ganhar relativamente alto ali, uns 5 mil, às vezes no mês. Limpo, né? Que ainda naquela época eu nem pensava em ter empresa nem nada. Então aquilo ali foi um baque, tipo, cara, dá pra ganhar muito dinheiro aqui, trabalhando de casa, fazendo essa parada aqui. Naquele momento eu enxerguei uma grande oportunidade pelo que ela vinha fazendo, e naquele momento ela precisava de ajuda. Então, acho que mais ou menos em agosto de 2024, né, a gente já tava ali um tempo juntos, acho que praticamente um ano juntos já namorando, e foi quando ela realmente começou a ter essa maior demanda. E dali ela ficou sobrecarregada com tanta entrega. E eu percebi que existia aquela oportunidade ali de desenvolver esse negócio realmente. Então, foi o momento que eu decidi sair do meu estágio para entrar de cabeça e tentar estruturar aquilo ali para aumentar os ganhos, sabe? E foi um período muito complicado, cara, porque eu já não tinha muita renda, eu ganhava uma mixaria ali, e simplesmente parei, inclusive com a monitoria. Então, os 1.500 que eu ganhava, passei a ganhar zero.
E, obviamente, eu não tinha espaço ali dentro para eu querer, vou tirar uma parte aqui para mim, sabe? E aí, milagrosamente, né, na mesma época, o meu irmão, ele decidiu se mudar e ele queria construir uma casa. E olha quem era da engenharia civil, né? Eu, por ser uma pessoa muito envolvida naquele meio ali, eu tinha um conhecimento técnico, então me propus ajudar ele a projetar a casa. E então ele meio que a gente fez um acordo, basicamente, né, onde eu projetaria e tal, acompanhar a execução. E nisso a gente fechou meio que um contrato onde ele ia me pagar uma parte e foi isso que me sustentou ali pelos próximos 5 meses, mais ou menos, até o começo de janeiro de 2025. E nesse meio período, né, nesse meio tempo, eu também me dediquei a entender como funciona o marketing, como eu preciso trabalhar para que eu tenha pessoas comprando de mim. Porque nesse tempo que a metodologia foi sendo desenvolvida por ela, eu percebi que existia um gap no mercado gigantesco, onde as pessoas estavam extremamente frustradas buscando uma solução e ninguém conseguia entregar. E ela, por ter toda uma expertise do inglês, ela conseguia entregar o que ninguém estava entregando. Clareza para as pessoas chegarem no objetivo delas. E eu sabia que aquilo ali fosse transparecido externamente, né, dentro de alguma rede social, principalmente no Instagram, outras pessoas que estão na mesma situação também iriam comprar. E assim a gente conseguiria ter cada vez mais clientes e ter um faturamento aí de 10, 20, 30 mil para a gente conseguir viver disso. E era um sonho, cara, porque, porra, você trabalhar em casa, ganhar bem, ter liberdade geográfica, ter liberdade de tempo, de agenda, porra, esse é um sonho para qualquer pessoa. E da realidade que eu vim, onde eu gastava 6 horas por dia só de transporte para ir voltar da faculdade, às vezes para assistir 2 horas de aula, porque eu era obrigado, porra, essas 8 horas, se eu pudesse me dedicar estudando e conseguindo adquirir uma fonte de renda que fosse muito mais, menos custosa e me recompensasse mais, seria ótimo. E foi justamente aí que eu me agarrei nessa oportunidade. Só que, cara, como toda empresa, existem os seus momentos obscuros, existem seus problemas, né, que vão acontecer ali. Então, no começo de 2025, aquela demanda toda de dedicação, ela começou a cair. E no fatídico dia de janeiro, mais ou menos, eu não lembro exatamente quando, acho que a gente teve 3 pessoas que cancelaram o contrato. E aí a renda que tava boa começou a cair, e cair, e cair. E ali a água foi batendo na bunda, e a gente percebeu, cara, se a gente não agir aqui para ter uma fonte de demanda, vai dar merda. E aí isso começou a apertar o calo. Ali o meu dinheiro já estava acabando. Então eu precisei dividir ali, a gente precisava dividir praticamente um salário mínimo. Naquele momento eu já estava muito mais dentro do negócio, então eu já estava fazendo muito mais. Mas ainda assim era coisa da gente dividir um salário mínimo. Era uma renda muito baixa, né? E aí o que aconteceu foi, a gente fez investimentos errados porque a gente não sabia o que estava fazendo. A gente investiu em identidade visual, a gente fez registro de marca, abriu CNPJ, fez um monte de coisa que não necessariamente era o que fazia a gente vender, que era o grande problema, né? E nesse período todo, de janeiro até agosto, foi só de aprendizado e tomar porrada, aprendizado e tomar porrada. No meio disso, a gente chegou até a criar um curso e tentar vender um curso no Perpétuo, algo que no começo parecia que ia ser promissor. A gente chegou a fazer uma venda, para ter noção, de R$2.500 em junho, acho. E só que no 7º dia o cara reembolsou. Nisso a gente já tinha investido mais de R$1.000 em tráfego. Então, tipo, imagina para 2 pessoas que não tinham faturamento certo, que tinham faturamento muito baixo, né? E você investiu mais de R$1.000, que foi pela culatra. Foi dose. Mas, graças a Deus, no meio do caminho, ela conseguiu juntar dinheiro e aí a gente finalmente conseguiu entrar em um programa de orientação que a gente achou que ia funcionar. E funcionou até certo ponto. A gente entendeu algumas coisas, depois a gente precisou de um outro programa de orientação, e nisso foi mais de quase R$20.000 já investido nesse trajeto, só para conseguir adquirir o conhecimento que a gente precisava para conseguir vender. Só que depois de muito insistir e muita resiliência, finalmente isso deu certo.
Então a gente conseguiu bater no primeiro mês que a gente realmente entendeu o que era para fazer e executou a estratégia certa, a gente conseguiu bater 38 mil reais de faturamento. E aquilo ali aí deixou a gente em êxtase, porque a gente conseguiu vender em dólar, conseguiu vender em euro, conseguiu vender em real, um ticket muito acima do que a gente já estava acostumado, com um negócio sendo estruturado. E cara, aquilo ali se mostrou muito promissor, tá? E aquilo ali alimentou essa esperança que a gente tinha de viver dessa parada realmente. Então foi dessa forma que a gente começou realmente a caminhada. Parece que a nossa empresa nasceu em agosto de 2025. E a partir dali para frente, a gente faturou mais de 100 mil reais até o final do ano. Então, no ano todo, né, a gente faturou de 2025, acho que mais ou menos uns 140 mil ali no geral. Só que o dinheiro não foi o fator principal desse ano de 2025, mas sim as realizações que a gente conquistou. Porque nesse período de um ano, cara, a gente aprendeu tanta coisa, a gente errou tanto. A expertise que a gente ganhou ali dentro sobre o marketing digital, como funciona, como um funil bem estruturado realmente vende, como as coisas são simples e podem ser lucrativas, aquilo ali abriu minha cabeça e eu realmente entendi o que precisa ser feito. E depois de mais desses 100 mil faturados ali, em 2025, eu percebi que eu já tinha bagagem suficiente para ajudar muita gente que estava exatamente como eu lá no início de 2025, completamente perdido, sem saber o que fazer para alcançar um resultado, como eu disse lá, de 38 mil reais num mês. Isso num nicho de inglês, que é extremamente commodity. Mas no meio disso tudo eu entendi como me destacar, me diferenciar e conseguir alcançar o público que eu quero, que compre a minha solução. Mesmo meu perfil sendo pequeno, mesmo eu não tendo uma autoridade gigantesca como uma pessoa que fez mestrado e doutorado lá na puta que pariu durante a vida toda dela, e essa pessoa não sabe resolver problemas. No final das contas, quem compra a mentoria quer resolver um problema. Então, o que eu entendi do mercado é que as pessoas sempre farão qualquer coisa por aqueles que justificam seus fracassos, que confirmam suas suspeitas, que malham seus inimigos e que incentivam seus sonhos. Essa é aquela famosa frase de Bill Warren, e que se você aplica isso no seu negócio, você já andou metade do caminho que você precisa. Só que essa frase, ela é tão profunda e carrega tantos conceitos e tanta coisa ali, que você precisa se aprofundar e entender sobre esse assunto para você conseguir realmente resgatar os resultados que isso te proporciona. Só que, cara, vale muito a pena. Mas você só consegue fazer isso quando você tem clareza e consciência de qual é o caminho. E hoje, com esse vídeo, ele é o pontapé de um projeto que eu estou criando para realmente ajudar as pessoas a dar esse pontapé inicial. Isso porque eu já vivi essa fase. E esse projeto que eu estou construindo agora, hoje o meu perfil no Instagram deve ter tem 7 posts e 1 seguidor, que é a minha noiva. Porém, todo o projeto ele já está muito bem consolidado na minha cabeça e eu já estou executando ele. Então, algo que eu demorei 1 ano para construir, eu pretendo construir em pelo menos 1 mês ou 2 meses. Porque eu sei qual é o caminho que tem que ser trilhado e hoje eu estou com foco de ajudar pessoas a trilhar esse mesmo caminho, a dar esse conhecimento que muita gente poderia ter, mas não consegue. E eu acredito muito que eu consigo ajudar as pessoas a fazer isso. E vai ser justamente por essa vontade de ajudar pessoas semelhantes a mim, né, que vai me fazer conquistar os meus objetivos. Então, o meu foco não está no dinheiro, meu foco não é realmente chegar ao 1 milhão com 25 anos, mas sim no caminho que eu vou ter que trilhar até lá. Qual vai ser a minha estratégia? Qual vai ser o meu plano que eu vou ter que executar todos os dias e que isso vai me gerar, consequentemente, esse dinheiro lá na frente, tá ligado? Então esse é o meu grande objetivo e esse vídeo ele faz parte disso. Talvez ninguém chegue a assistir isso daqui, se você assistiu até aqui, provavelmente você tá numa caminhada muito parecida com a minha. E a questão que eu quero te deixar é, cara, só faça. Faça aquilo que você acha que é o certo, que você acredita do fundo do seu coração que é o seu caminho. Porque se você for constante e executar aquilo ali, por mais difícil que seja, por mais turvo que seja o caminho,
Toda vez que você erra, você está aprendendo. E esse aprendizado, ele vai te beneficiar lá na frente. Então, continue fazendo, não para, cara. Por mais que seja uma vida merda que você esteja levando, o sacrifício que você faz hoje é o que você está plantando para colher lá na frente. Então, eu decidi plantar hoje, mesmo tendo zero relevância, mesmo estando num mercado completamente competitivo, porque eu pretendo chegar nesse objetivo. E todos os dias eu vou fazer o que for necessário para chegar lá. E nisso inclui ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda desde o início. E basicamente é isso que eu vou fazer para me tornar milionário até os 25 anos de idade. E se você está mais ou menos na mesma trajetória, eu te convido a seguir esse canal, curtir esse vídeo e acompanhar os outros vídeos, porque eu não vou fazer aqui só esses insights de vida, mas eu vou trazer realmente conteúdo relevante para te ajudar nessa caminhada. Assistir só conteúdo, ele não vai resolver a tua vida, mas eu tenho certeza que alguns insights aqui eles vão te ajudar a errar no ponto certo, e esse erro vai fazer você ter um novo insight que vai te levar ao lugar que você quer, tá? Em algum momento você vai investir em conhecimento para que você acelere esse progresso. E isso vai ter que acontecer cedo ou tarde. Então, um dos meus objetivos também é que você gere confiança em mim para você fazer parte da minha trajetória e eu poder fazer parte da sua. E é basicamente isso, tá? Vou encerrar o vídeo por aqui. E esse vídeo também fica como um acervo aqui, uma documentação sobre a situação de hoje, onde eu tenho 0 inscritos, onde esse é o primeiro vídeo do meu canal, onde hoje eu tenho 22 anos, meu patrimônio não chega nem aos 10 mil ainda, mas ainda assim eu acredito que fazendo o meu planejamento, fazendo essa estratégia, eu vou alcançar os 1 milhão. E se você me seguir desde hoje, você acompanhar toda essa trajetória, fazer o que eu digo, você provavelmente também vai conseguir nos próximos 3 anos alcançar esse resultado. Então, continue aí e até a próxima.